Boa tarde a todos. Boa tarde, Minel. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos... Eu ando meio sumido, né? Vamos ver você aqui. Vamos dar início, né, à tarde de hoje do encontro do Observatório Convida. Eu sou Tâmara e vou estar aqui fazendo essa mediação no espaço de hoje. Hoje a gente tem um monte de convidado, né, um monte de gente nova conhecendo aqui o espaço do Observatório, então vou contar um pouquinho rapidamente para vocês. O Observatório Convida é uma série, né, uma série de encontros, de debates, de conversações aí do Observatório de Políticas e Cuidados do Sertão, que é um grupo de estudo e pesquisa aqui da Universidade, da Univasf, coordenado pela professora doutora Bárbara Cabral, e fica aí alocado no Laboratório Letrange, né, que é ligado ao Colegiado de Psicologia da Univasf. Hoje, né, o nosso encontro, como tema, né, de hoje, a gente vai discutir aí um pouco sobre saúde mental, gênero e raça, e temos como convidada aí, vamos ter o prazer e a alegria de ouvir, né, a Renata Guerda, que é sanitarista, psicóloga sanitarista, mestre em psicologia, doutoranda em psicologia social e professora do curso de psicologia da SESMAC. A gente combinou, né, Renata, que ela faria uma provocação, uma fala inicial aqui, né, e aí ela vai ficar muito livre de tempo para poder fazer essa fala inicial, e aí, a partir disso, né, depois a gente abre os debates, e aí a gente vai poder dialogar, trazer dúvidas, reflexões, compartilhar experiências, e aí vocês fiquem muito à vontade, né, para falar e compartilhar. E aí, a partir disso, depois que refizer essa explanação, a gente puxa, né, o momento de debate, vocês vão se apresentando, tem muita gente nova aqui para a gente ir se conhecendo, e fazem as falas. E aí a gente tem esse encontro, né? Estamos começando aí agora 3h20 e vamos até às 5 horas da tarde. Então, convido Renata a iniciar aí as provocações sobre o tema. Olá, boa tarde, né? Todos e a todas. Que bom começar sambando, que bom, né? Eu vi o Samba da Ilha, enfim, fiquei aqui mergulhada num tantão de saudade, né? Que fala desse lugar que para mim é tão querido, né, Juazeiro e Petrolina, enfim, território extremamente fértil de encontros que talvez carregarei por essa e por mais um tantão de vida que possa existir aí, acredito às vezes nisso, depois dessa, mas tenho começado, né, meus espaços de conversa e diálogo, enfim, evocando saudações, né, primeiro boa tarde de novo, pedindo passagem aqui, cheirinho de alfazema, né, para abrir os nossos caminhos, nossas conversas e compartilhar esse cheiro aí com vocês e enfim, pedir a Go mesmo, né, para que um dia essa música da Elza Soares, assim, não faça mais tanto sentido, né, assim, acho que eu já vi esse clipe várias vezes, né? De alguma forma ele também me ajudou na escrita do artigo que a gente vai conversar hoje. E enquanto eu via hoje, enfim, me deu essa, sabe? Fazer, rezar para um dia essa música não falar mais da nossa realidade, né? Porque, enfim, a carne mais barata do mercado ainda, né? É a carne preta. Mas, enfim, então me apresentou, né? Então... Estou um pouquinho nervosa, né? Eu sempre fico. Bárbara, que me conhece de longas estradas, enfim, eu tenho a mania do meu coração falar mais que minha boca. E aí, às vezes, bate tão forte do lado de cá que, enfim, que me toma, né? Por vários outros lugares, né? Desse território aí que é o corpo e os nossos, né, as nossas formas de ocupar. E aí, pensando nessa ocupação, né, enfim, então, apresentou, mas eu queria marcar esse lugar, né, enfim, acho que algumas pessoas são novas aqui do Observatório, umas eu já conheço, outras não, né, dá bem-vinda também aqui para
para o pessoal do SESMAC, que está por aqui também, né, enfim, alunas queridas, antigas alunas, na verdade, também, enfim, estou reconhecendo aqui um montão de nomes, mas, enfim, companheiras aí também da luta, do movimento, assim, bom ter vocês aqui, que vai deixando esse coração selvagem um pouco mais tranquilo para falar e ocupar esse lugar. Mas, enfim, para quem não me conhece, né, enfim, eu sou Renata, mulher alagoana, né, lésbica, território, né, afro-indígena, e, enfim, queria ressaltar aí a antropofagia, né, dos índios caetés, que nos seus rituais né, de afirmar suas existências, né, no início lá de 1500, enfim, comeram vivo o bispo Sardinha, né, então, assim, acho que é a partir desse lugar, né, dessa antropofagia, né, que eu queria, né, que eu tenho feito um pouco o esforço de pensar, né, a saúde mental, né, pensar as práticas de produção de cuidado em saúde mental, né, não somente a partir, né, do referencial, né, da atenção psicossocial, mas também, né, localizando, né, as práticas que foram, né, de alguma maneira invisibilizadas, né, enquanto narrativa, enquanto existência, enquanto potência, né, dos nossos rituais, enfim, dos nossos modos também de cuidar, né, cuidar da gente, cuidar do solo, cuidar, né, enfim, cuidar da casa. E é isso, né, Renata, né, Alagoas, Afro-Caeté. E é isso, assim, eu acho que eu assim, conversei muito rapidamente com Bárbara, né, que a gente vinha planejando esse encontro já tinha um tempo, e enfim, as conversas foram meio que se perdendo aí na rede, né, por conta desse turbilhão, né, dessa roda viva que todos nós estamos vivendo. A ideia, né, assim, a Tamara falou que eu tô, né, tô terminando o doutorado lá na UAB em Barcelona, doutorado em psicologia social, e, enfim, a ideia era a gente conversar um pouco desse percurso, né, conversar um pouco, né, do processo de construção da tese e as dissidências que foram produzidas no meio do caminho, que eu acho que é esse lugar que, para mim, hoje tem sido bastante caro, que é pensar as relações, né, gênero, raça e saúde mental, né, teoricamente, essa não era a lente, né, que estava organizada, e isso, para mim, é um processo ainda, né, em desconstrução, né, paradigmática, epistemológica, né, ética política, né, esse posicionamento, esse lugar, né, ontológico a ocupar enquanto pesquisadora, né, enquanto pesquisadora que está aqui, né, enfim, a minha formação, né, eu fiz graduação aqui na UFAL e fui fazer residência aí em Juazeiro, né, residência de saúde da família, fui da terceira turma, né, da residência multi de saúde da família, e eu acho que a partir daí, né, fui, enfim, me familiarizando com a rede, com as pessoas, né, enfim, com o território, com a geografia, né, desse lugar, com a cultura, enfim, com tanta coisa. E a minha vida, né, pós-Juazeiro, né, eu voltei para Maceió, né, porque passei no mestrado, assim, teoricamente foi por isso, mas na prática foi, né, a desculpa que eu precisava para ver minha sobrinha crescer, né, porque coincidiu o nascimento da Sofia e a entrada no mestrado, então eu voltei para cá para ver Sofia crescer. Mas Juazeiro sempre foi horizonte, né? Juazeiro sempre esteve nas minhas andanças, porque eu nunca consegui, né, não voltar. Parece que eu tomei litros e litros e litros, né, das águas do São Francisco, e sempre, né, acabo, enfim, voltando, né, não somente no sentido geográfico, mas, enfim, voltando pela família, né? A gente chamava, era a família underground. Não sei se Bárbara recorda, né? Enfim, são muitas memórias que me atrelam, né, de alguma forma, a esse lugar. E quando eu pensei, né, na tese, quando eu fui para Barcelona, e aí, enfim, o projeto era, né, enfim, fazer um estudo comparativo sobre o processo de implantação, né, das redes de atenção psicossocial, né, tomando, né, a experiência do Brasil e aí não só a experiência do Brasil, enfim, a gente ia fazer um recorte ali geográfico, e a experiência da Espanha, né? Então, a ideia era a gente pegar Alagoas e Catalunha, né? Que não dá para fazer, né, geograficamente esse paralelo, mas era, né, era a ideia inicial. O Lupicínio, né, que é o meu orientador, enfim, abraçou a proposta, acabei indo, e, né, chegando lá, quando eu fui me dar conta,
né, do tamanho da diferença, né, que não dava para a gente fazer esse estudo comparativo, né, dentro do projeto de doutorado, e comparar coisas que são, né, são bastante distintas em termos de sustentação política, enfim, não fazia sentido, né, nem para mim, em termos de definição, né, metodológica, né, então, assim, a gente acabou abandonando, né, então, assim, a ideia de fazer um estudo comparativo acabou, né, sendo colocada de lado, né, e aí eu acabei optando pelo desenho, né, de pensar né, assim, sentidos e práticas sobre a produção do cuidado a partir da perspectiva do usuário, né? Então, essa era a proposta que estava sendo pensada inicialmente, e a partir daí, né, aí foram que né, as dissidências foram acontecendo, né, porque a questão era, né, que lugar era esse, né? Não dava para ser, né, sobretudo pela minha, entre aspas, filiação teórico-metodológica, não dava para ser lá na Catalunha, não dava para ser em Barcelona, enfim, porque eu trabalho com uma noção de campo-tema, enfim, que depois a gente pode pensar um outro observatório para falar de método, né, mas, assim, só passando muito rapidamente, né, trabalho com o conceito de campo-tema, né, que é uma perspectiva, né, da construção de um arranjo metodológico que primeiro posiciona, né, o pesquisador no lugar de não neutralidade, né, e de aproximação, e de vizinhança, né, e, né, de estreitamentos, né, não somente teórico-metodológico, mas, sobretudo, ético-político e estético, né. Então, eu falei, não, né, eu não me vejo nessa cidade, né, eu não sou parte dessa cidade, que foi diferente, por exemplo, das minhas impressões quando eu estava em Juazeiro, né, eu recordo que quando eu cheguei, né, talvez a primeira, segunda semana, eu olhava e dizia, poxa, né, essa cidade não é minha, né, e para quem me conhece, né, eu sou muito alagoana centrada, né, enfim, carrego com muito vigor, né, essa marca, e eu chegava aí em Juazeiro e ficava, nossa, né, essa cidade não é minha, esse rio não é meu, enfim, né, mas acabou que a rede, né, me absorveu, né, e eu saí daí, né, não sei nem se consegui sair, na verdade, mas enfim, acabei saindo daí, mas carreguei essa sensação, né, de que eu fazia parte, eu comecei a fazer parte, né, desse território, desse campo-tema. De voltar, embora esse não seja o meu território, né, primeiro. E aí eu não conseguia fazer esse vínculo, né, esse estreitamento lá em Barcelona, porque era tudo muito diferente, a cultura, o modo de operar, enfim, o desenho da política, né, a relação, né, da política de saúde mental com uma perspectiva de Estado que é totalmente diferente daquela que a gente pensa aqui, a gente pensa enquanto Estado democrático de direito, né, lá no Estado de bem-estar social. Então, assim, tem várias diferenças que não dava para produzir, né, a tese lá. E aí eu, né, conseguia com a pergunta no colo, né, assim, para mim faz muito sentido, né, compreender como é que os usuários nomeiam, né, o processo de produção de cuidado, o que ele entende, o que é a rede, né, a partir da perspectiva de como eles nomeiam, né, como eles experimentam a rede. Então eu falei, não, volta para casa, né, e aí a pergunta era, mas de que casa que eu estou falando, né, porque aí, enfim, ficavam essas duas casas, né, enfim, Maceió e Juazeiro, né. Juazeiro, para mim, né, desde a época que eu estava aí, enfim, acho que a gente, né, vive um processo de extrema contradição, né, de disputa, né, de um sistema único de saúde, de defesa dos princípios éticos e políticos do SUS, mas eu acho que Juazeiro tem um arranjo, né, super fértil no sentido de, né, da potência, né, enfim, de uma rede que se articula, ainda que muito fragilmente, ainda que de uma maneira, né, super difícil, mas eu acho que tem um horizonte, né, enfim, se a gente, né, vocês são daí, vocês sabem, e para quem não é, né, enfim, Juazeiro hoje vive, né, uma disputa em torno da questão, né, do hospital psiquiátrico, enfim, a rede é super frágil, sensível, mas tem uma potência, né, que eu consigo ver em torno, né, por exemplo, da própria presença da Univasf, né, enfim, de uma política que, enfim, é um conjunto de esforços, né, para democratizar, né, o acesso à atenção psicossocial, que passa pelo currículo, né, que passa pela pós-graduação, né, com a residência, com o mestrado. Então, assim, são esforços em várias direções, né, para fazer afirmar, né, um horizonte, né, como diz o Eduardo Galeano, um horizonte ainda que utópico, porém possível, né, e que vai exigindo esforços, né, de uma certa caminhada.
E aí eu fiquei naquela, né, assim, né, Juazeiro me chama, pode ser um álibi para voltar, né, então eu vou fazer, né, vou pensar a tese, né, nessa casa, né, e muito mais para reencontrar pessoas, né, muito mais para rever Bárbara, ficar um tempo com ela, com Luciana, enfim, com a Aline, né, enfim, com essa patota toda que vocês também conhecem aí, e acabei reencontrando, né, enfim, todo mundo, acho que na tese isso está escrito, né, enfim, de pensar o planejamento metodológico era isso, assim, era combinar um vinho, uma cerveja, uma conversa, né, um bode, sei lá, e a partir daí, né, ia ocupando essa rede. Então, assim, isso demarcava esse lugar, né, esse campo-tema, acionar esse campo-tema, mas também me posicionava num outro lugar, que era, por que não Maceió? Né? Carla está aqui, e vai ser super ótimo, né, trocar essa conversa, porque eu acho que a gente nunca teve, né, assim, a gente não se conhece ainda, né, Carla, a gente se viu, não, aliás, a gente não se viu, foi com Sueli que eu encontrei agora no ato. Mas, enfim, Carla, né, é uma figura, né, que tem estado no Fórum de Saúde Mental, né, nessa conjuntura aí também, disputar uma política extremamente complexa, coronelista, latifundiária, né, totalmente manicomializante, mas, ao mesmo tempo, um processo também de insurgência e de resistência enorme de uma rede, né. Mas aí, voltando para a ideia do campo-tema, né, para situar essa escolha, acabei escolhendo, né, assim, não escolhendo Maceió, né, porque eu estava muito afetada, né, profundamente afetada por esse processo, né, extremamente endógeno e que eu chamo de coronelista, que vai marcar boa parte das relações de produção de cuidado em saúde mental aqui no nosso território, né. Alagoas foi, durante muito tempo, né, referência nacional, né, no processo de implantação de CAPS, né, a gente conseguiu reduzir muitos leitos psiquiátricos e implantar novos serviços, assim, foi um boom, né, e aí um boom extremamente localizado, né, no governo, né, direcionado, enfim, com disputa lá com Ticanora, com Paulo Delgado, enfim, acho que Alagoas acompanhou, né, só que esse momento atual, e talvez muito mais do que atual, né, mas 3 anos atrás, né, quando fui fazer essa escolha, o que eu sentia, o que eu me via na rede era um certo distanciamento, porque aqui eu estou num lugar, né, distinto, né, eu estou na formação, eu sou professora de um curso de graduação em psicologia, embora atravessada, né, sempre que eu me apresento nos espaços, me apresento como SUS, né, eu me vejo na formação como uma trabalhadora do SUS, né, muito pensando assim, desde a norma operacional básica que vai definir, né, que o SUS é o principal responsável pela nova ordenação, né, da formação em saúde, então é nesse lugar também que eu acabo falando. Então aqui eu estou nesse lugar meio híbrido, né, na formação, mas assim, próxima e não próximo do serviço, né, enfim, estava machucada, né, 4 anos atrás eu estava machucada né, por muitas outras situações, e acabei escolhendo Juazeiro. Acho que isso, essa história toda só para contar, né, assim, por que Juazeiro, né, nesse processo de pesquisa, né, então, assim, vai por essa potência fértil, né, não, né, eu falei da Univasf, eu falei da gestão, eu falei dos serviços, e do Numans, né, que eu acho que o Numans também é um elemento extremamente, né, importante, e estratégico nesse processo de construção que é lento, né, que a gente entende que é atravessado, né, por uma série de contradições, enfim, por uma série de processos extremamente sutis, né, e que, assim, às vezes é preciso sair, voltar, respirar um tantinho, né, mas, enfim, a construção de um projeto que eu conseguia, né, visualizar aí. E aí acabou que, enfim, foi feita essa escolha a partir desses elementos que me faziam meio que, né, igual esses brincos estão aqui balançando na minha orelha, mas não estão pesando, são leves, né, mas eu precisava escolher, né, então, assim, a escolha se deu, né, a partir disso, né, porque, né, assim, deixa eu seguir aqui esse fluxo, né, e poder retomar esse projeto, né, inclusive de poder atualizá-lo, né, porque quando eu saí de Juazeiro, na época, né, a discussão sobre o fechamento, né, do sanatório já era pauta, né, o CAPS dele ainda não era 24 horas, enfim, tinha uma série de coisas que estavam ali, né, anunciadas
e que eu não sabia, né, não fazia ideia do que estava acontecendo, né, e que nesse retorno, né, eu fui para Barcelona em 2017, né, enfim, pensei em Juazeiro em 2018, e aí em novembro, aliás, em agosto de 2018, eu voltei para Juazeiro, fiquei agosto, setembro, outubro, e cheguei, né, um pedacinho de novembro, porque eu tinha que voltar. E aí voltei para Barcelona. Mas, enfim, situando isso, né, para poder, acho que uma questão é, talvez, pensar como é que essa questão, né, gênero, raça e saúde mental vai me surgindo, né, e nesse meu encontro aí, e é interessante, né, assim, como que como que a discussão, né, ela sair do lugar, né, de um status, né, epistêmico, e ela ir para um status, né, o Afonso, não sei se a Bárbara conheceu o Afonso, enfim, mas o Afonso é um professor queridíssimo aqui de Maceió, enfim, trabalhava com, né, com umas discussões, né, da filosofia, né, né, da Gestalt, mas muito mais centrado, né, na perspectiva, né, existencial, e aí ele falava, né, da musculologia do sentido. E aí, enfim, gênero e raça, né, me tocam a partir da musculologia de um encontro, né, produzido aí a partir dessas andanças, né, eu cheguei em agosto, fui conhecer serviço, fui, né, reencontrar pessoas, fui, né, enfim, fui circular bastante pela rede, né, nessa tentativa de atualizá-la, e, né, embora, assim, as questões, né, de gênero e raça passavam, mas passavam por esse outro lugar, né? Ainda estava muito distante, né? Assim, passava pelo lugar da cultura, né? Passava pelo lugar, né? Enfim, da estruturação da sociedade, enfim, passava por vários lugares, mas não passava pela questão da saúde mental. E aí, enfim, para mim foi uma das coisas mais importantes que foi, né, se desalojando nesse processo, né? A Raquel Passos, né, vai dizer assim, que é impossível a gente pensar qualquer categoria no campo da saúde mental sem considerar raça, gênero e classe, né? Então, assim, talvez, assim, né, essa consideração dela me tardou muito a chegar, né? Porque, por exemplo, né, até então, né, a leitura que eu sempre fazia da perspectiva da saúde mental, da atenção psicossocial, era muito voltada, né, para o lugar comum, né, inclusive isso fala de uma certa marca colonialista, né, a leitura de Foucault, por exemplo, que a gente vai fazer sobre a história da loucura, né, que não toca nessas questões. E aí, quando, né, a partir do meu encontro com Mãe d'Água, né, que aí é um encontro que está conjugado, né, com as minhas discussões aí, com as minhas discussões enquanto uma mulher nordestina, migrante, né, brasileira, enfim, lá em Barcelona, né, então, assim, eu comecei a me aproximar, né, assim, comecei a ser, né, convocada a pensar sobre isso, né, então, assim, a ideia da fragmentação, né, assim, quando eu comecei a me dar conta, né, que eu operava essa fragmentação, eu falei, opa, peraí, né, então, assim, ler a Raquel, né, me fez pensar, assim, como que essas relações, né, de produção de cuidado, né, são reduzidas numa perspectiva hegemônica, hegemônica, mas ainda que num contradiscurso, né, enfim, de como que a gente vai pensar, né, o antimanicomial, né, a própria Carta de Bauru traz, né, o marcador de raça, mas a gente não radicaliza isso em termos de uma militância concreta, né, de entender que o racismo vai sim, né, implicar, né, em todas as práticas que a gente possa imaginar no campo da saúde mental, né, desde um recorte, né, assim, estético que eu falo na força do que a gente alcança a ver, né, se a gente for pegar, por exemplo, a obra da Daniela Arbex, né, e a gente vai reconhecer quem são, né, aquelas pessoas, ou quem são aqueles não humanos, melhor dizendo, né, e a gente vai ver quem são as pessoas que estão produzindo aquele cuidado, a gente vê, né, o racismo estrutural operando nesse lugar, né. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente conversar,
porque, assim, eu acho que é muito importante a gente fazer esse reconhecimento, né, ético, que eu chamo, né, de ético, político, estético, desse lugar, né, do lugar que eu me senti desterritorializada, né, porque aparentemente existia um conforto, né, que me era possibilitado, né, pela história da loucura, pela luta antimanicomial, pela atenção psicossocial, mas que ainda assim, né, que legitimava, né, que legitima os nossos principais desafios em termos de pensar, né, uma luta antirracista, né, e aí, enfim, só para a gente ter ideia, né, assim, do quanto que a gente ainda precisa, né, assim, a música da Elza Soares, ela é muito violenta no sentido, né, de nos corroer, assim, né, aliás, ela não é violenta não, ela é corrosiva, melhor dizendo, né, ela é muito corrosiva porque ela ainda fala desse lugar, né, a carne mais barata do mercado é a carne negra, e né, a gente ainda não alcançou, né, mesmo com todas as conquistas, né, do movimento negro, a gente ainda não conseguiu alcançar, né, por exemplo, né, eu fui, enfim, então, esses dados, né, alguns deles estão no artigo que eu compartilhei com vocês, mas alguns aqui são novos, mas, enfim, a pesquisa, né, aquela pesquisa nacional que foi feita, a pesquisa CRAC, não sei se vocês tiveram conhecimento, lá de 2014, coloca que 78, né, a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra, né, 78,5% das pessoas, né, que se declaram, né, no uso abusivo são pessoas não brancas. A taxa de homicídio, por exemplo, né, do Atlas da Violência, esse Atlas também é um instrumento, né, um dispositivo, né, enfim, político para a gente, mas também tem um alto poder de corrosão, né, que coloca, né, que a taxa de homicídio, né, da população negra é 2,5 maior que a não branca, né? Por exemplo, né, dentro também do Atlas, que vai colocar, né, a questão das mulheres, né? 71%, né, dos registros de homicídio, né, de mulheres no país, lá, né, dessa pesquisa de 2018, ela sai em 2018, mas ela foi coletada em 16, 17, 71% maior, né, das mulheres negras, né, em relação às brancas, né, 65,9%, né, das mulheres, né, que declara, dos 100% das declarações de violência obstétrica, 65,9% são referidos a mulheres negras. E aí que a gente bota uma vírgula bem grande, né? A gente sabe que, por exemplo, a violência obstétrica, ela é subnotificada, né? A gente não tem um alcance, né, por exemplo, desse número, porque se a gente entende que 65,9%, né, dessas denúncias, né, são feitas por mulheres negras, e a gente sabe que fazer a denúncia é um esforço enorme, né, para todas as mulheres, né, mas a condição de desigualdade de classe, a condição, né, enfim, de acesso à educação, de acesso à informação, de acesso ao entendimento, né, do direito, né, ela ainda, né, esse dado, ele ainda pode subir mais ainda, né. Zanello e Silva fizeram uma pesquisa lá no Distrito Federal em 2017 também, e aí foram investigar os prontuários, né, de alguns serviços de saúde mental lá, e, né, não somente de Brasília, mas dos arredores, e, enfim, foram avaliados, né, 72 prontuários masculinos e 165 prontuários femininos, né. O índice, né, de prevalência, né, né, vou colocar entre aspas, né, dos transtornos que aparecem, né, ansiedade e depressão, eles estão, né, em sua maioria, atrelados a mulheres pobres e domésticas. Então, assim, essa leitura, né, assim, eu acho que é esse tipo de leitura, né, que exige existe esse esforço, né, enorme, e aí eu quis começar falando um pouco, né, do meu processo, né, então, assim,
como que, né, como que o modelo, né, científico cartesiano ele é tão pesado, tão perverso, né, e conjugado com vários outros, né, poderes, com várias outras estruturas, né, mas eu acho que esse lugar aqui, né, o lugar da academia, o lugar da formação, o lugar da produção de um pretenso conhecimento, né, ele ainda opera, né, nessa perspectiva da dicotomia, né? E aí, quando a gente vai falar, né, assim, o que disso aqui tem a ver com a produção de saúde mental, né? Porque quando a gente vai falar de saúde mental, a gente acaba caindo no reducionismo do transtorno, mas tomando esses dados aqui, a gente vai falar assim, não, a gente precisa, primeiro, que a gente precisa falar de saúde mental quanto uma perspectiva, né, extremamente ampliada, né, quando a gente está falando de saúde mental, a gente, né, acho que aqui nesse espaço a gente nem precisa fazer essa defesa, né, que a gente toma a saúde mental como uma capacidade, né, das pessoas circularem livremente por dentro da cidade, né, então, assim, como é que eu consigo circular livremente, considerando essas taxas, considerando a taxa de homicídio, como é que eu consigo fazer planejamento familiar, né, considerando esses índices de violência doméstica, e como é que eu consigo, né, pensar acessibilidade, né, como é que eu consigo pensar, né, uma série de questões que a gente vai, né, olha para esses números e diz assim, opa, né, então, assim, existe uma lacuna aí que a gente precisa preencher, né, eu falei no início, assim, a ideia é que a gente consiga cantar a música da Elza Soares, né, ou que a gente consiga escutar a música da Elza Soares e que ela não fale mais das nossas vidas, né, das nossas vidas que são perdidas, né, na fila né, na fila de espera do hospital, né, enfim, uma série de possibilidades que a gente pode, né, pensar aí. E aí, só mais um outro dado, né, que a gente também pode estar discutindo e vendo assim, o quão distante que nós estamos e o quão maior é esse esforço, né, da gente tentar aproximar, né, tentar aproximar aí esse desafio, né, dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, né, da gente assumir esse lugar, né, assumir o lugar, né, de uma perspectiva, né, da produção de um cuidado, de uma atenção psicossocial que seja, né, não somente antimanicomial, mas também, né, feminista e antirracista. Deixa eu só aqui organizar. Agora eu não estou conseguindo achar o nome dos autores, porque eu fiz uma série de anotações aqui, mas depois eu posso compartilhar com vocês, assim, também essas outras leituras. Uma pesquisa bibliográfica, né, assim, eu acho que também a gente... É interessante, né, esse tipo, não é necessariamente o tipo de pesquisa que eu gosto de fazer, mas eu acho que esse tipo de pesquisa é importante, né, para a gente entender o que produzem, né, o que se produz, e aí era o que a gente estava conversando aqui anteriormente, né, antes do pessoal ir chegando, que é, né, assim, o esquema das publicações, né, eles também, né, eles são extremamente, né, colonialistas, extremamente racistas, extremamente machistas, porque a gente só lê homem, né, a gente só lê. Isso eu estou falando, né, de uma perspectiva, né, hegemônica. Porque é o que aparece, né? É o que aparece, porque eles dominam os indexadores, enfim, tem, né, vários, né, assim, meio que um braço aí para a gente falar sobre isso. Mas, só para a gente ter ideia, quão que é assustador também, né? Essa pesquisa foi feita agora, não anotei aqui o nome das pesquisadoras, mas são duas mulheres. Elas fizeram uma pesquisa bibliográfica, né, para ver a questão, o quesito raça e cor, né, nas pesquisas, né, nos artigos publicados, não só, assim, elas pesquisaram Cielo, Google Acadêmico, enfim, elas pesquisaram em 5 indexadores. E olha só, 452 artigos foram encontrados, né, que falavam de saúde mental, né, raça e gênero. E aí, desses 452, né, elas foram limpando lá, enfim, tirando as repetições, né, tirando os artigos que, né, que não falavam, né, sobre essas questões, ela chegou em 17. Desses 17, apenas 2 artigos, né, traziam a questão, né, da raça e da cor como uma categoria importante para pensar a organização do serviço, né, e aí ela se referia necessariamente a CAPES. Então, assim, a invisibilidade, né, e aí a gente vai dialogando um pouco com a teoria, né, a invisibilidade desse lugar, né, assim,
desse espaço, né, que o Fanon vai chamar, né, desse não ser, né, ele é, né, assim, acho que o bacana da gente, né, poder conversar, né, ele é um lugar também, né, epistemológico, né, então, assim, o sujeito é tão invisível, o indicador é tão invisível, né, que aí vai falar assim, né, Fanon diz assim, a existência, né, do homem preto, enfim, ele não fala preto, né, ele fala negro, né, a existência do homem negro, né, evoca, né, uma região tão estéril, né, tão infértil, tão árida, tão inabitada, né, que vai configurar o que ele vai chamar, né, dos condenados da terra, né, essas ondas do não ser, do não saber, né, e que a Grada Quilomba também vai falar, né, assim, todo o referencial do que é preto, né, é escrito pelo homem branco, né, e aí essa inscrição, né, essa marca, é esse lugar, né, é esse lugar que a gente aprendeu a psicopatologizar, né, e aí, enfim, fazendo um gancho, né, com o próprio artigo, que depois aí eu queria escutar, né, de vocês, se vocês leram, enfim, a gente poder trocar, né, essa inscrição que vai ser, né, no nosso campo, no campo da saúde mental, no campo da psicologia, no campo da psiquiatria, que vai, né, marcar, né, a herança, né, de um modelo para além de higienista, para além disciplinar, para além de todos aqueles bons escritos, né, do Foucault, que eu estou no esforço, assim, homérico de não citar Foucault na tese, né, a própria eugenia, né, esse projeto civilizatório do homem branco, que aí vai, né, assim, esconde, né, e assim, eu acho que é mais do que esconder, né, porque não considerar, né, assim, se é um espaço, né, se é um projeto invisível, se é um projeto que não faz sentido, se é um projeto, né, subalterno, se é um projeto, assim, que não há dimensão de vida, né, então, assim, não tem esforço em disciplinar, né, a morte já está posta, né, e aí, enfim, eu acho que várias autoras, né, vão falar sobre isso, né, o texto da Angela Davis, que ela vai, né, contar dessa, né, das mulheres, né, por exemplo, tem no Mulheres, Raça e Classe, que ela conta, né, como que as mulheres, né, lá nos Estados Unidos, né, no período, né, da escravização, elas praticavam, né, o aborto, né, e assim, e aí a pesquisa, né, que a Angela fez é tentar recuperar essas narrativas, né, de alguma forma, né, enfim, de algum escrito, né, que elas praticavam aborto justamente para não, né, assim, não produzir, né, não produzir vida, né, uma vida para estar nessa mesma condição, né, de escravização. Então, assim, isso é muito violento, né, isso deixa em nós marcas, né, e aí a gente começa a trazer, né, a Mãe d'Água, né, e aí, assim, a história dela, assim, me capturou, né, e aí um pouco, né, essa inversão, né, enfim, porque teoricamente, né, é o pesquisador que captura, né, e comigo foi o inverso, né, eu fui capturada por ela para produzir, né, esse entendimento, né, de tentar atrelar coisas que eu pensava em campos distintos, né, uma coisa é o racismo, outra coisa, né, uma coisa é o apagamento cultural, né, enfim, estudei um pouco, né, a história do maracatu, né, enfim, a questão da cultura lagoana, os folguedos, né, cultura popular, né, assim, eu via como escritos em campos distintos. E aí, a Mãe d'Água, né, a partir da história que ela vai me contar, né, assim, me traz para esse outro lugar, né, me desterritorializa esse ponto de assim, opa, peraí, como é que eu consigo, né, assim, produzir um sentido, né, mas, assim, produzir uma praxis, né, a partir da história que ela está me trazendo. E aí, assim, só para compartilhar algo que para mim é interessantíssimo no meio dessa discussão toda, é que a primeira vez que eu apresentei o relato dela no meu grupo de pesquisa lá em Barcelona, a primeira pergunta, né, que me surgiu, que me foi feita, pasmem, sentem e aconcheguem-se, era se, né, assim, primeiro, qual era o diagnóstico, porque esse relato estava parecendo delírio, enfim, patologizando, que esse é o caminho mais óbvio, né, então, assim, né, assim, a gente sabe, né, que historicamente a psiquiatria, né, foi construída, né, para botar linha, para botar disciplina, né, naquilo que foge à margem,
né? E Mãe d'Água, né? Assim, o corpo, a história, a vida, né? Tudo dela. Renata, eu acho, só te interrompendo um pouquinho, mas acho que tu podia explicar quem é Mãe d'Água, porque eu não sei se fica claro para todo mundo que é uma usuária do CAPS, acho que tu não chegou a falar disso, e aí talvez quem não teve contato com o texto, né, pode estar sem entender. Tá, só para situar. Boa situada, porque eu estava considerando que a leitura do texto, né? Mas, enfim. Quem é Mãe d'Água? Né? Mãe d'Água é uma usuária, né, do CAPS 2 de Juazeiro. É complexo fazer essa descrição, né, considerando essa relação de proximidade, né, com vocês. Mas, e é muito possível, né, que todos vocês aí sabem de quem que eu estou falando, e é óbvio que todos vocês sabem, e eu não tenho a intenção, né, de não visibilizá-la, né, mas, enfim, é uma usuária, né, que ela, assim, meu primeiro contato com ela no CAPS, e eu tô vendo a hora, já são 4, realmente o tempo é curto, mas enfim, meu primeiro contato com ela no CAPS, né, cheguei no CAPS, assim, primeira pessoa que bate, né, ela tava fora fumando, na época eu também fumava, então eu fumei um cigarro com ela, foi ela, né, então assim, já me levou, já começou a conversar comigo, etc. E aí, enfim, ela é usuária do CAPS, agora eu já não sei mais como eu posso contar essa história. Mas, enfim, ela... É que eu não sei se eu falo do passado ou do presente. Tá. Me ajuda, tá? Ela, enfim, ela é diagnosticada, né? Enfim, ela tem uma história hipercomplexa, né? Ela foi diagnosticada com esquizofrenia, né? Ela tem um entendimento absurdo, né, do processo de violência que ela foi submetida, e isso me chamava muita atenção, né? Ela é extremamente nova, ela é mais nova que eu, né? Ela tem hoje quantos anos? 29, né? Hoje 29. Eu tenho dúvida se é 38, mas acho que é 38. Aliás, 39. Porque quando eu conheci ela, ela tinha 36. Isso mesmo. E aí, e enfim, ela é mais nova que eu, né, ela teve 3 filhos, né, um filho de 18 anos, mais ou menos, né, e aí a história, né, né, que eu conto no artigo, né, é a história do parto da filha dela mais nova. O que aconteceu? Né, ela entrou em trabalho de parto, né, ela foi encaminhada para um hospital de referência em Juazeiro, né, enfim, a gente sabe que esse processo, né, ele né, em função daqueles dados que a gente vinha falando, a gente sabe que né, extremamente violento, né, então assim, ela fez né, vários toques, enfim, né, ainda não é a hora, enfim, esse processo demorou bastante, né, demorou tanto que ela mesma fez o parto dela, né, e aí nesse processo que ela faz o parto, né, que ela tenta puxar a criança, né, ela puxa com uma certa força e acaba comprometendo, né, a estrutura auditiva né, e a criança nasce né, não nasce com a deficiência, né, mas acaba se comprometendo, né, acaba desenvolvendo uma lesão em função dessa força, né, que ela produziu ali na hora de parir. E o que acontece? Foi um parto prematuro, né, ela não estava, né, com a gestação completa, e aí nesse momento, né, a criança, né, é levada pela equipe ali de enfermagem, né, leva a criança para fazer os procedimentos, nessa que ela volta, né, que a informação volta, na verdade, né, e aí é dito para ela que a criança dela, né, veio a óbito. Nesse momento, né, e aí eu acho que a gente precisa, aí essa coisa, né, da gente acionar um pouco essa escuta, né, nesse momento, ela tem, né, uma crise, uma reação, é melhor dizendo, né, ela tem uma reação, né, extremamente forte, né, reivindicando, ela diz assim, não, essa criança não pode ter nascido morta, que foi eu que fiz o parto dela, e eu vi que ela nasceu viva, né, e aí o médico disse para ela, não, nasceu morta, a gente vai levar o feto para a universidade para ser estudado, né, então assim,
são tantas marcas, né, de violência que vai sendo impressa, né, nesse momento, né, porque a história dela é uma história de violência, né, enfim, nesses encontros, né, porque assim, desde o meu primeiro dia lá no CAPS, né, até o momento da despedida, né, assim, muitas histórias foram compartilhadas, mas nessa hora, né, que, primeiro, né, que desqualifica a maternidade, né, que desqualifica a vida, né, que o médico decide, né, enfim, uma série de situações ali, né, que fala dessa questão da invisibilidade, né, do não direito, né, e aí a gente fica, né, essa coisa do corpo, né, da maternagem preta, né, assim, as mulheres, né, pretas que foram historicamente, né, destinadas, né, ao ato do cuidado, mas é um cuidado subserviente, o cuidado, né, doméstico da casa do senhor de engenho, né, e não é o cuidar de si não é uma possibilidade, né, mesmo porque toda a referência que as mulheres, por exemplo, tinham, né, no período da escravidão, né, a referência de família, a referência de comunidade era destituída, elas eram espalhadas, né, então assim, a história, né, a história da Mãe d'Água acaba atualizando, né, assim, esse poder, né, e que não é, assim, faz um certo tempo, em termos de uma história cronológica, né, se a gente for pensar, né, as perspectivas, né, eugenistas, projetos eugenistas, né, lá na década de 30, né, que tinha a perspectiva, por exemplo, né, de embranquecer, né, a população brasileira até 2022, né, então a gente já tem um tempinho aí para ficar branco, para ficar branca, né? Mas esse projeto de esterilização, ele está posto na história dela, né? Então, assim, não importa, né? Nem, por exemplo, vamos imaginar que nem o direito, né, ao culto, né, desse bebê que nasce morto foi dado a ela, né, se tivesse sido morto, vamos elaborar aí o si, né? E que foi tirado, né? Então, assim, nessa hora, ela reage, né, de uma forma muito forte, né, e aí dentro dessa reação, o que acontece, né, convoca, né, a psiquiatria, né, então, assim, uma série de forças ali tomam conta do corpo dela para domesticar, para domar mesmo, né, e ela torpece, né, mas aí ela encontra com uma enfermeira e essa enfermeira vai dizer assim, não, é possível, né, a sua filha não está morta, né, tem, né, do outro lado, assim, quem não conhece José de Petrolina, né, tem a ponte, né, lá em Petrolina tem ó, a maternidade X, e tem a enfermeira Y, que vai lá, e simplesmente ela pega a criança, né, sai do hospital cambaleante, né, porque ela estava dopada, a gente não pode esquecer, e atravessa, né, atravessa a cidade, sozinha, e vai ao encontro, né, dessa mulher. Ela chegou a falar, né, assim, descrever, eu não conto com tanto detalhe no texto, né, mas ela fala, né, da perspectiva né, dessa maternidade, que acho que tinha um projeto canguru, enfim, ela fala bastante, né, dessa referência que chega lá e que acolhe ela, né, essa enfermeira, né, acolhe ela, criança, ela entrega a criança, na hora que ela entrega a criança, ela, pô, desaba, né, e aí, nessa que ela desaba, né, então, assim, imagina, né, assim, a ponte, me ajudem aí vocês, né, uma ponte longa, eu lembro que atravessava aquela ponte, né, madrugada adentro, né, assim, é o quê, umas meia hora de caminhada, mas, não, é lá, não, o caminho é longo, porque a maternidade, ela tá, né, ali perto da ponte, né, que ela estava em Juazeiro, né, é uma trajetória, né, assim, relativamente longa para se fazer, considerando o estado dela, né, recém-parida, né, com o filho no colo, com a filha no colo, sem saber se essa filha, né, sobreviveria, se não sobreviveria, então, assim, ela estava movida, né, por essa força, né, ancestral da maternagem, né, e que ela, né, alcança, né, essa chegada lá, ela, né, consegue ser acolhida, mas, assim, isso traz uma série de implicações, né, primeiro que a psiquiatria também é acionada nesse hospital, né, e ela é levada, né, para o sanatório,
né, que é um hospital psiquiátrico, né, de referência da região, né, e a partir daí ela não mais, né, consegue, né, gerir a vida, né, numa perspectiva da autonomia, né, é somente com o encontro com o CAPS que isso vai produzir, né, algumas mudanças, né, mas ela conta, né, assim, do momento que ela entrou a primeira vez, que ela foi diagnosticada, que o médico no hospital psiquiátrico, né, falou para ela que ela não ia, né, que ela não ia se curar, né, mas a filha dela fica, né, sob a responsabilidade da mãe, ela volta, né, um tempo depois, para, né, para receber as orientações da maternidade, enfim, mas essa ida e vinda, e ela fala, né, ela dizia assim, eu ficava entrando, saindo do hospital, né, e cada vez que eu saía, né, ela conta do episódio, assim, dela não conseguir controlar, né, a força dela, que tocava fogo na casa, que, né, enfim, que quebrava tudo, que era uma ameaça para, né, para a família, que era uma ameaça para ela mesma, né, enfim, ela tem esse olhar, esse entendimento, né, do quão, né, do que representa, né, aquela série de sinais e sintomas que passam a expressar, né, na vida dela. Mas, né, eu lembro que o primeiro dia que eu conheci ela contou para mim, né, ela dizia assim, você chega no hospital, você ri, você leva injeção, você chora, você leva injeção, né, se você tá triste, você leva injeção, né, então assim, o tempo inteiro no hospital, né, é essa coisa da injeção, da disciplina, do controle, enfim, você não pode, né, enfim, expressar qualquer possibilidade de existência que né, é punida por dentro do próprio modelo. Mas aí, o que acontece, né, depois tu me disse, eu tô contando demais a história, a gente já pode ir entrando em outras partes, mas enfim, né, o bacana, né, assim, né, da experiência, assim, da ressignificação da experiência que ela passa a ter, né, e isso que é fantástico, porque a ressignificação não é minha, né, não é da TAM, né, nem é das outras pessoas que já passaram, né, enfim, nem das psicólogas, nem da assistente social, a ressignificação é dela, ela assume esse lugar de ressignificar, né, que é diferente, por exemplo, né, de outros processos, né, enfim, de outras histórias que a gente escuta, e ela traz isso, né, ela traz porque ela, né, né, esse circuito que passa, né, a dominar na vida dela, né, e a mãe dela, né, é uma grande referência, né, de cuidado, de acolhimento, que cuida da filha, né, enfim, e que cuida sobretudo dela, né, então assim, ela circula, né, casa manicômio, casa manicômio, casa manicômio, né, e a partir de um encontro com uma assistente social, né, do hospital psiquiátrico, que começa a falar, que vai dizer assim, ó, mãe d'água, não era para você estar aqui, era para você estar ali, né, vai dizer assim, esse é o CAPS, né, e aí a mãe dela, né, leva a primeira vez, e é, assim, a forma como ela fala, né, de como foi essa primeira chegada, né, de que ela se assustou, que ela teve medo, que ela conseguiu ficar, que ela ficou impaciente, que ela volta para casa, né, e assim, volta para casa, né, turbilhada de sensações, né, mas que aí, enfim, a mãe dela vai, né, assim, vamos de novo, né, então, assim, é um movimento de investimento enorme, né, por isso que eu acho que é bacana a gente pensar, né, assim, a potência da rede, né, ela é dentro e fora, né, o CAPS sozinho não consegue oferecer uma atenção psicossocial integral, né, a família sozinha não consegue, né, vocês aí, né, estão passando por isso, a gente aqui em Maceió também, assim, quando a gente vai falar, né, vai escutar, né, do familiar que não, né, assim, fechar o hospital, não quer que feche, né, eu lembro que a gente, numa plenária na Câmara Municipal, né, e foi, assim, foi engraçado, né, porque, assim, a gente estava num movimento enorme, e aí, né, o familiar sobe lá no púlpito e diz, não, a gente não quer que feche o hospital, né? E aí, assim, todo o movimento era para fechar, né? E a gente se olhou assim e falou, e agora, o que a gente faz? É isso, é escutar essa voz, a gente não quer que feche o hospital, né? Porque é a única porta de entrada, né? A partir do momento que a rede começa a ofertar outras possibilidades, e aí na história do Mãe d'Água a gente vai vendo, né, assim, primeiro que é uma possibilidade, né,
familiar na casa de referência, né? Essa retaguarda no serviço, né? A garantia dela entrar e sair, né? E aí quando ela começa a dizer, né? O segundo dia foi assim, aí o terceiro dia já fui ficando mais confortável, né? E hoje, eu acho que já tem o quê? 5 anos que ela tá lá, não é isso? 5 anos que ela tá lá, né? E assim, ela, assim, que eu acho que é uma outra discussão que é bacana, que eu acho que já foi feita aqui no grupo em algum momento, que é a questão de uma política de atenção à crise, né? Ela consegue, né, assim, ela consegue ter ciência, né, do momento né, que ela precisa de acolhimento, ela consegue ter ciência do momento que o outro, né, então, assim, ela é, né, assim, ela é o próprio dispositivo de cuidado, assim, em ato ali no serviço, né, que ora é invisibilizado pela equipe, ora é incorporado pela equipe, né, ora é rechaçado, enfim, acho que tem né, tem várias, né, marcações que acabam aparecendo, né, mas que ela sabe, ela consegue perceber, ela consegue acolher, né, ela consegue acolher a crise, né, das pessoas, ela é, né, assim, a gente, acho que é uma coisa para a gente pensar, né, tem o técnico de referência, a gente precisa criar a ideia do usuário de referência, porque ela é uma usuária de referência para o serviço, né, ela consegue organizar, assim, ela participa, né, ela participa, ela cuida, né, assim, do espaço, vez ou outra, eu cheguei, ela estava varrendo, né, então, assim, ela fuma muito, né, então, assim, ela fuma, ela circula, ela movimenta, assim, ela dá uma vida para aquele serviço que é absurda, né, e aí, enfim, eu acho que né, o processo que ela vai que vai nos convocando, né, a pensar, a refletir, né, a discutir um pouco, né, esse entendimento, né, como é que a gente produz o cuidado, né, como é que a gente consegue incorporar o cuidado rompendo com tudo isso, né, porque, assim, teoricamente, né, teoreticamente, a oferta, né, ela acaba sendo protocolar, né, enfim, o fluxo, né, as matrizes, etc, etc. Mas se a gente não trouxer a dimensão mais importante nesse processo, né, se a gente não trouxer a dimensão, né, do usuário, da usuária nesse processo, a gente acaba, né, produzindo aquilo que, né, enfim, os autores, né, que pensam aí a reforma brasileira, né, encapsulação, né, a burocratização, como o Lancet vai trazer, né, enfim, acho que tem um movimento, né, enfim, endógeno, né, que é uma outra coisa que Mãe d'Água, né, acaba trazendo, que é, né, assim, né, o CAPES é porta aberta, mas onde é que está a porta da saída? Aqui dentro, né, eu sou super valorizada, eu sou super cuidada, né, mas lá fora ainda me chamam de doidinha, a doidinha do CAPES, né, então, assim, a atenção psicossocial, né, e acho que de alguma maneira ela ainda é extremamente endógena, mas a gente precisa, né, começar a ir borrando, né, essas margens que, né, estão de alguma maneira historicamente postas, mas é pensar isso, né, eu lembro de um relato que ela trouxe sobre uma ida dela ao banco, né, e aí ela foi pegar um mototáxi, e o mototáxi, eu carrego doido, assim, disse algo desse nível. E aí, doido nem tem dinheiro, não sei o quê, e aí ela mostra, né, aí o cara diz, então vem, não sei o quê, eu vou, não, tá pensando que eu tô doida, né, assim, tipo, ela brinca com esses lugares, né, assim, acho que ela traz outros entendimentos sobre o que é, né, o que é a saúde, o que é o processo de sofrimento e adoecimento, o que é o cuidado, né, e como que isso precisa ser incorporado, né, precisa ser incorporado pela cidade, as pessoas precisam reconhecer o que é o CAPES, reconhecer, né, quais são os seus objetivos, né, assim, como traçar planos comunitários, né, como traçar planos em comum, né, nessa direção, nesse sentido. Não sei, acho que falei um montão e queria falar algumas outras coisas, mas talvez ouvir um pouco mais, não sei, a gente pode abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocação, não sei, o próprio texto, talvez, ou alguma outra questão, não sei se alguém foi colocando coisas aqui no chat, enfim. Acho que tu traz, assim, acho que
tudo que tu fala me atravessa muito, assim, vai me provocando, né? Muita coisa importante. Acho que a gente pode abrir, né, o espaço de debate para as pessoas irem se apresentando e trazerem, né, o que afetou aí das questões que tu vai pondo, né, que são muitas, ou do texto, ou do que tu trouxe, ou de experiências e vivências, né, a partir aí da temática do encontro. E aí, acho que para puxar o fio, né, para eu começar puxando aí um fio das coisas que tu traz, né, que me provocam, acho que nesse momento, assim, que me provoca mais, isso que tu fala, né, dessa reforma psiquiátrica que é atravessada pela colonização e do quanto que as coisas que a gente estuda e que a gente pauta em relação ao movimento de reforma, ao movimento de luta antimanicomial, ainda precisa a gente precisa centralizar a discussão das opressões, sabe, no processo de reforma psiquiátrica, no processo de luta antimanicomial. Embora a Carta de Bauru traga isso, né, eu acho que a gente não conseguiu, de fato, pôr isso em ato, né, vivenciar isso, né, racializar as discussões da saúde mental. Eu acho que esse é um ponto muito, muito, muito urgente, assim, né, no nosso processo de discutir o que é saúde mental. E aí, né, nessa disputa de modelos, né, a gente vem discutindo muito, né, sobre a disputa, o conflito, a disputa de modelo da atenção psicossocial, né, o paradigma psiquiátrico. E aí eu acho que a gente volta para uma pergunta que é muito básica, né? Que é sobre o cuidado antes disso, né? A gente está pensando em como a gente cuida, né? E o cuidado em liberdade. Mas aí me parece que vem uma pergunta anterior, e a gente conversou sobre isso essa semana, né, Bárbara? Que é quem merece o cuidado, né? Quem é que a gente avalia que merece ser cuidado? De quem é que a gente quer cuidar? De quem é que a gente cuida? E aí essa discussão passa, né? Aí pela ideia e pela construção do que é ser gente, do que é ser humano. E aí, nisso, a gente vai discutir aí sobre, né, os marcadores da diferença, a gente vai discutir sobre a noção de raça, né, e a noção de ser negro, ser preto, enquanto pessoa que é desumanizada. E aí isso chega para mim muito fortemente nos serviços de saúde mental, porque são as pessoas que estão no serviço de saúde mental. E aí me parece, né, e eu fico me questionando se a gente entende que essas pessoas devem e merecem ser cuidadas, né? E aí essa é uma coisa que vem me pegando muito, porque as pessoas que estão vivenciando crises muito graves, né, e por um período muito persistente, né, a gente vai percebendo ali que tem algo muito comum, que é ser negra, que é ser preta, né? E aí isso tem me pegado muito assim nesse processo de residência, né? Perceber essas questões e pensar sobre esse ponto. Então, acho que esse é um ponto importante assim da gente discutir, né? O cuidado de saúde mental. Você começa seu texto dizendo assim: o cuidado em saúde mental ainda é hegemonicamente branco. E aí eu queria que depois, né, que a gente todo mundo fosse trazendo aí algumas questões, que tu pudesse falar um pouco disso mais, né? Dessa interface, disso que tu traz, né? O cuidado em saúde mental é hegemonicamente branco. E aí acho que é sobre isso mesmo que a gente precisa falar e que a gente precisa pôr na roda, né? A quem é que a gente destina o cuidado, a partir de que lógica, quem é que merece esse cuidado. Enfim, eu acho que eu vou puxar, né? Ver se outras pessoas querem trazer. A gente pode fazer uma rodada de 3 em 3, e aí depois você vai também trazendo as tuas questões. Pode ser assim? Isadora se inscreveu. Escutando a Isadora bem baixinho. Tá baixinho, tá melhor agora? Melhorou um pouco. Pronto. Voltando a você, Renata, você foi maravilhosa. Eu estou entrando muito nesse processo agora de estudar sobre saúde mental, feminismo, raça, classe, e perceber o quanto a psicologia, né,
ela vem muito de um lugar machista, classista, vindo olhar, né, trazendo um olhar muito patológico. E eu lembro de uma aula sua, quando você disse que a gente precisava não enxergar só com os nossos olhos, mas assim como o óculos ele amplia a nossa visão, a gente também poderia fazer isso na nossa construção quanto futuros psicólogos. E eu carrego isso comigo até hoje, porque olhar um livro como o DSM-5, que ainda traz muitos conceitos, né? Sintomas, colocando a mulher como a hipersexualidade como um sintoma para dizer se a mulher é histérica ou possui algum tipo de patologia mental, é muito pesado ainda, de certa forma. E como foi aberto aqui, com a música, né? Que a gente pode observar para onde está indo esse cuidado, como a Tamara falou. Será que realmente a gente, eu, né, falo do lugar de uma pessoa branca, será que estou abrindo portas para que outras pessoas também possam ter fala? Será que estou escutando realmente essas histórias? Porque aprendi recentemente a importância da gente compartilhar essas vivências para lembrar umas das outras que não estamos sozinhos. E nesse contexto acadêmico, será que a gente está conseguindo sair dessa bolha para abraçar outras realidades? Ou a gente ainda vive naquela visão da clínica, sabe? De ter que viver para um cuidado que é elitista, né? Que é colonizado. Então, o meu pensamento ele mudou muito depois de você, porque realmente foi pouco tempo que a gente passou juntas, foi um semestre. E hoje estudo muito, penso muito, leio muito, e o meu foco é mais voltado para a questão feminina, mas você tem, e pelo que estou vendo, realmente marca muito a história das pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto, e fico muito orgulhosa de dizer que já fui sua aluna. É isso. Obrigada. Acho que sou eu, né, na sequência. Então, uma alegria, né, esse encontro. Acho que é um encontro que foi muito desejado e pelos atropelos a gente, né, enfim, chega no dia e uau, chegou o dia. Mas que potência, Gerdinha, esse teu trabalho, e acho que o modo como você traz para a gente as provocações que brota desse trabalho, que é um trabalho encarnado, né? Encarnado no lá fora. Então, assim, eu queria tentar sistematizar duas perguntas. Uma, Conceição Evaristo diz que sangra quando escreve as histórias. Eu quero perguntar se você sangrou, porque eu sangrei lendo, sabe? Particularmente porque também, né, tem aproximação, tem um laço afetivo, né, com Mãe d'Água, e dói. E dói. E dói muito também quando você diz da primeira pergunta que é feita quando você apresenta sua pesquisa. Então, é um pouco disso, saber se você topar compartilhar um pouco da experiência de fazer esse trabalho, escrever sobre essas coisas, sendo também alguém que está na rede e vê mil outras histórias que não vão poder ser contadas, tão graves quanto essas, né? Tantas que já se passaram e não puderam ser ditas. Essa é uma. E a outra é que o teu trabalho ele é um intercessor muito potente para pensar mesmo a produção de cuidado aqui no país, né? E você traz muitas provocações, você traz a perspectiva do quilombismo, do Abdias Nascimento, você desnuda, né, o racismo estrutural, fala dessa perspectiva eugenista que, olha, a partir do que eu venho lendo, né, eu estou lutando, você sabe disso, você vai entender essa piada interna. Eu estou lutando assim, para compreender mais esses processos, porque é urgente, não tem tempo mais, sabe? E fico muito feliz que isso está mais... eu assim, acho que o grito é antigo, mas eu tenho a sensação que a visibilidade
se produzir um pouco mais. Eu tenho a impressão que essas vozes estão sendo mais escutadas, sabe? Tá tendo mais visibilidade para vozes que indicam. Ainda tem, a perspectiva eugenista não morreu. Tem racismo, sabe? Tem você fala de um heteropatriarcado produzindo sofrimento. Enquanto isso, o que se faz prioritariamente, majoritariamente, é conferir prescrições de pílulas. Tá? Então, acho que é um pouco essa provocação, porque te põe uma responsabilidade, né? Essas provocações feitas à produção de cuidado. Não sei se eu consegui sistematizar, são as duas questões, tá? E que alegria. Não sei, Carla colocou aqui dizendo que passa a inscrição, vai atender, talvez volte, e aí a gente, a hora que ela voltar, de repente, não sei se alguém quer falar no lugar dela, vou fazer alguma questão. Não sei, assim, acho que escrever sangra dói muito, né? Mesmo porque, assim, na graduação, né, na formação, a gente tem, né, assim, as discussões sobre o currículo oculto, né? E aí a gente disputa esse currículo oculto, né, na tentativa de forjar mesmo outras formações, assim, acredito muito na força e talvez eu só consiga trabalhar a partir dele, né, assim, acho que o currículo como está posto, né, as diretrizes como está posto, eu acho que elas continuam sendo prescritivas, burocráticas, higienistas, né, enfim, apresentando uma versão, né, eu não falo só do campo da psicologia, do campo, né, da saúde, das humanidades como um todo, mas tem uma escrita aí oculta e, assim, talvez eu consiga abri-la, né, na tese, que é, assim, que de alguma forma, assim, a história me atravessa, né, de um outro lugar, né, assim, do lugar da formação, né, dessa rede, né, enfim, de circular pelos serviços, né, aí, sobretudo, mas também pela minha história particular, né, enfim, da minha família, que é o primeiro texto que eu escrevi. E, enfim, está guardado. Mas eu acho que sangra por isso, né, por ser um sangue que está jorrando aí, né, já tem um tempo, e não dá mais, assim, de fato, assim, eu fico cansada, assim, acho que sangra e me consome tanto a energia que eu fico cansada, eu escrevo e fico cansada, eu escrevia, né, e eu precisava de um tempo, quando eu escrevi esse artigo, eu ainda estava lá em Barcelona, e eu ficava cansada, eu ia para a biblioteca, me faltava ar, então, assim, aquele ar que me faltou no início da nossa conversa é o ar, eu fico daquele jeito quando eu estou escrevendo, entendeu? Porque eu acho que essa coisa, né, assim, você trouxe a Conceição, né, então, assim, essa coisa, né, de uma história oral, porque é nossa, né, não só porque nos contaram, mas, enfim, porque a gente viveu, as nossas memórias viveram, né, então, assim, acho que esse lugar dessa escrita, né, sangrante, dessa escrita, né, que dói, dessa escrita mas que traz também uma perspectiva, né, que aí eu acho que casa com essa coisa né, do que o texto aponta, né, assim, a estratégia quilombista como sendo uma estratégia, né, de amparar esse sangramento, né, um sangramento que vem, né, de tantos e tantas gerações, né, tantos processos, e com uma aposta estética muito grande, porque eu acho que o que a Tan trouxe, né, né, o cuidado é hegemonicamente branco, ponto, né, ele remonta tudo isso, né? Ele remonta esse dedo violento que está incrustado na nossa pele, né? E que a gente não tem como esquecer, a gente não vai esquecer, né? Até que a gente consiga, romper, né? E ele é branco porque não somente as nossas teorias são brancas, né? As nossas metodologias são brancas, nossas epistemologias são brancas, nossos ideários de psicologia são brancos, né? Esse ideário da cura, né, a cura no sentido do silenciamento, né, do apagamento, né, da existência, é um projeto branco, né, quando a gente vai pensar a cura a partir de um outro lugar, né, a cura enquanto, né, a possibilidade, né, do curar, né,
do apurar, do viver, do experimentar, né, do se deliciar, né, num tempo que não é o tempo cronológico, que não é o tempo colonial, né, que não é o tempo, né, do psicopatológico, não é o tempo cronos, né, não é nada desse tempo, né, que é um pouco do que, né, a história da Mãe d'Água nos traz, assim. Existe um outro tempo aí, né, existe um outro tempo, né, que o tempo cronológico viola, né, porque viola a infância dela, viola a memória dela, né, viola a possibilidade dela ser mãe, viola, né, tanta coisa, mas existe um outro movimento aí que custa muito, né, assim, talvez dói, né, dói escrever, dói pensar, né, e dói ler também, porque, né, acho que em algum lugar a gente acaba, né, assim, compartilhando, né, né, essa pobreza, né, a pobreza desse sistema, né, esse sistema está falido e a gente carrega ele tem pelo menos 500 anos, assim, está falido, esse projeto de psicologia, ele está falido, né, esse projeto, né, de uma produção de um cuidado branco, né, que é isso, quando, né, a gente vai ver as fotos, quem cuida e quem é cuidado, né, então, assim, pensando nessa disputa de narrativa dentro de uma perspectiva, né, colonialista, né, produzir o cuidado, né, numa perspectiva de um cuidado reificado, idealizado, né, teorificado, né, é o lugar do homem branco, né, tem uma foto que eu acho clássica, né, dos machos brancos, tudo da psicologia, né, tudo junto, vai até o cachorro do Wundt, né, aquela foto me causa uma paura enorme, né, mas, então, assim, esse cuidado, né, o cuidado prescritivo, o cuidado, né, sinal, sintoma, procedimento, né, ele é branco-centrado. Né, e quando a gente vai pensar o cuidado, né, de uma perspectiva, né, do social care, né, de quem produz o cuidado do bastidor, né, o cuidado da margem, o cuidado invisibilizado, o cuidado da periferia, que é isso, né, quem limpa, né, e também quem é, né, como é que eu falo? Bem, não sei, talvez como falar, mas quem é alvo, né, desse cuidado, aí a gente vai ver, né, um cuidado preto que é, né, que primeiro que é despotencializado, que é empobrecido, né, isso que a TAN traz, assim, essa noção de cuidado, né, que remonta, né, primeiro que remonta, né, que quem cuida, né, na perspectiva dessa operação, né, invisível, pode ser exterminado, tanto faz, tendo CAPS quanto, né, ontem, a gente, não sei quem acompanhou, né, mas enfim, onde circulou a notícia, né, da violência e desse projeto, né, assim, que é bom estar nesse espaço, né, porque a gente fala assim, ó, não há neutralidade, né, educação, né, enfim, não há espaço para neutralidade, né, mas em alguns espaços é preciso, né, e aí eu falo da minha condição de professora na universidade privada, né, onde eu tenho que, de alguma maneira, fazer um manejo, né, do posicionamento, marcá-lo, mas manejá-lo, né, que aqui, né, que eu acho que aqui eu me sinto um pouco mais confortável para dizer assim, não, o que a gente está falando é de uma política claríssima, né, assim, claríssima não, uma política objetiva de extermínio, né, e que, assim, aqui no Brasil, né, enfim, a lógica, né, neofascista que a gente está vivendo, né, declarada pelo governo, né, pelo antepresidente Bolsonaro, né, que desmontou lá, né, enfim, que vem desmontando de uma forma, né, mais rápida do que aquela que a gente consegue até analisar, né, a política de saúde mental, enfim, todas as políticas, né, sociais, e que ontem a gente viu, né, a notícia, né, que esse movimento está na Itália, né, assim, Trieste está perdendo, assim, a largos passos, né, o investimento, né, de um modelo, né, que, assim, que não começa lá, né, e aí a gente também pode falar, né, dessa perspectiva, né, do epistemicídio, Fanon, ele foi, né, invisibilizado, né, dentro dessa lógica, né, que o cuidado, pensamento é branco e o cuidado lá no chão da fábrica, né, sim, é preto, mas não interessa citar, né, e que o Fanon traz, né, assim, a gente precisa, né, pensar numa psiquiatria democrática, porta aberta, etc e tal, mas quem ganha os louros são aliás, quem ganha os louros, né, é o Basaglia, mas
Mas é isso, assim, uma série de restrições está sendo postas agora para a política, né, de saúde mental comunitária, né, de Trieste. Então, assim, esse movimento é um movimento global, né? Então, assim, a gente, né, precisa ter muito, né, ter muita força, né? Assim, acho que está sangrando e a gente vai perdendo força, mas a gente precisa, e aí eu acho que isso que a Tan trouxe, né, né, assim, a gente precisa trazer, a gente precisa radicalizar, né? Então, assim, para mim, o quilombismo é a radicalização desse possível. Não há possível dentro do conceito de democracia grego-romana. Essa nossa referência é equivocada, né? Embora a gente venha reproduzindo, mas esse conceito de democracia grego-romana que a gente aprende lá, né? A gente foi incutido a aprender, a gente foi, né, obrigada a aprender que a democracia é a democracia, né? A polis grego-romana. Né, mas isso, né, isso fala, né, desse epistemicídio, isso fala, né, de um modelo ainda, né, universalizante, né, de uma ideia de democracia que não nos interessa, né, porque essa democracia, ela, ainda que ela seja discutida lá bonitinha nas ágoras, mas ela não abarca, né, ela não abarca parte de um mundo, né, de um mundo, o próprio Fanon vai chamar lá, do mundo, né, dos condenados da terra, né, não abarca, então não me interessa. Né? Então, assim, eu estou aqui, território alagoano, né, terra dos Mil Palmares, falei, né, terra, né, afro-caeté, né, então, assim, o modelo do quilombismo, né, a potencialidade que o quilombismo trazia e apontava desde aquela época para uma ideia de democracia sustentada por outro paradigma, né, que aí, né, enfim, os autores vão chamar desse paradigma afrocentrado, né, dessa cosmovisão, né, africana, né, essa perspectiva da gente sustentar as nossas práticas a partir de uma outra referência, né, a partir de um outro senso, por exemplo, do que é a sexualidade, né, sei que vocês estão discutindo, né, o espírito da intimidade, que é uma desconstrução enorme, né? Porque esse senso, né, de uma democracia greco-romana é baseada, né, ainda que pensada né, na horizontalização, né, da experiência na polis, né, ela ainda carrega uma marca privada muito forte, né, coisa que o quilombismo não traz. Né? Então, assim, se a gente puder pensar esses paralelos, se a atenção psicossocial puder aprender com esse outro, assim, quilombismo é democracia, uma democracia afrocentrada, né? Essa ideia da gente pensar, né, como que as possibilidades, né, de afirmar, né, afirmar uma identidade, né, assim, que não é possível, gente, assim, eu acho que é tão grande, né, o peso, né, da violência, né, das epistemologias brancas, né, e, por exemplo, isso, né, eu conseguia ver com uma outra lente, por exemplo, uma história, né, eu falei no início, né, da história do maracatu e da cultura popular, né, então, assim, o maracatu, né, é uma estratégia tão incrível quilombista, né, no sentido de usar as alegorias brancas, né, usar a alegoria, né, do rei e da rainha, né, num espaço onde, né, o entendimento de rei e de rainha era, né, colonial, era, né, a coroa ali portuguesa, espanhola, né, e que a oferta era outra, né, bater a goa era outra, né, então, assim, vem daí, né, o apagamento, né, o silenciamento, a ideia de que não, essas vidas não são possíveis, essas vidas, né, essas vidas não interessam, né, então, como que, né, e o maracatu, ele foi totalmente embranquecido, né, assim, acho que para além do rito, né, que vai fundar, né, seus sentidos aqui no Brasil, ele foi embranquecido, né, enfim, acho que, né, a gente olha uma foto do carnaval, sobretudo em Pernambuco, né, a gente vai entender que maracatu, todo mundo, né, mas, assim, quais são os terreiros que são ateado fogo até os dias de hoje,
né, pais e mães de santo, né, então, assim, é bonito ter uma foto do maracatu, né, no aeroporto de Pernambuco, mas, né, o pai e a mãe de santo, né, assim, morre, às vezes, sem comida, né, tem seu terreiro, né, ocupado pelas forças do Estado. Então, assim, o tempo inteiro, né, essa política, né, que vai autorizar o extermínio, né, cultural e ideológico, e aí o nosso esforço agora de dizer assim, esse extermínio, essa estrutura, esse projeto, né, essa anulação, né, dessa existência, a saúde mental precisa discutir, porque não há saúde mental se a gente não discute isso. Porque a gente vai legitimar o lugar da psicopatologização, né? Aí a gente vai legitimar o lugar, né, do entendimento que a gente está falando de doença, né? Então, se ansiedade e depressão, né, é só uma questão, né, de tomar um ansiolíticozinho, né, mas assim, como, né? Como, de forma, de que maneira que eu olho, que eu compreendo, né, que eu entendo, que eu consigo ver, né, assim, a cor de quem oferta o serviço, de quem consome o serviço, né, se eu consigo ver a foto, né, consigo ver a cor, né, de quem está na universidade, né, e quem não está, né, de quem está, né, no comércio, uma foto do ônibus lotado em tempo de pandemia, né, então, assim, a questão da raça no Brasil, ela foi, né, assim, acho que essa coisa da apropriação dos movimentos de contracultura, né, e aí a gente volta para a ideia do quilombismo, né, foi totalmente, né, assim, se apropria, né, o samba, né, que foi, né, embranquecido, enfim, tantas coisas que a gente vai vendo, né, ao longo que embranquece para tornar possível, para tornar consumo, para tornar, né, enfim, para revestir de uma outra lógica. E aí o quilombismo aparece como, não, a gente precisa, né, a gente precisa se fortalecer a partir daqui, e é aqui o nosso lugar, é aqui o nosso espaço, é aqui a nossa força, é aqui o nosso quilombo, né. A Sueli Carneiro fala muito sobre isso, né, a gente precisa, né, responsabilidade da escola, né, ensinar para as crianças, né, para essa nova geração que está chegando, né, ensinar, né, conhecer outras narrativas, né, assim, dizer assim, ó, né, não é só aquela foto, né, de um povo que foi trazido escravizado, enjaulado, não, a gente precisa, né, porque com essa referência, né, então assim, qual a criança, né, em cima de todo um fetiche de mercadoria, de uma Barbie da vida, qual criança que vai querer se ver nesse projeto? Né? Então, assim, o esforço do movimento, né, ela vai falar da importância do movimento feminista, né, negro para o país, né, para a educação, é esse, né, é criar outras identidades, né, e pensar isso a partir da saúde mental, né, é algo, né, necessário, urgente, né, não sei se a gente segue operando aí no oculto, né, ou se a gente escancara, né, se a gente radicaliza, né, radicaliza a carta lá, né, que está bem bonita, assim, né, questão né, questão dos negros, né, questão da reforma agrária, né, assim, acho que são pautas aí que está tudo entrelaçada à estrutura, né, aquilo que o Almeida vai falar. Não sei se a Carla ligou a câmera. Ela estava inscrita. É que eu resolvi participar. Boa tarde, né? Como Renata, estou aqui em Maceió, né? Me prestigiar essa atividade, interessante proposta, né? Como coloquei, aprender, eu acho que a gente está sempre partilhando, aprendendo nessa vida. E eu acho interessante essa discussão que foi apresentada, no caso, assim, do olhar da atenção básica, no cuidado a partir da atenção básica, né? Eu acho que é uma questão que a gente não pode se negar. E aí, como você coloca, eu vi que você pontuou algumas questões do seu estudo, que foi em Petrolina, né, Renata? Assim, vendo aqui a nossa realidade, vendo a relação nossa aqui, né, na nossa extrema vulnerabilidade social em relação à cobertura de PSF, em relação à cobertura de atenção básica, em relação à cobertura de saúde mental, né? Assim, quantos CAPs temos, né? O pessoal não conhece, assim, como nós somos ainda manicomiados na nossa relação, aqui não só em Maceió, mas aqui no estado, né? De uma forma bem acentuada. Como é difícil romper, você trazendo a questão dos marcadores, né? Aí eu coloco como indicador, mas, assim, essa questão de raça, gênero, como você pontua, e a questão da violência, né?
É, aí é muito presente a questão da violência contra a mulher e em muitos casos que a gente termina acolhendo aqui no serviço. Eu sou assistente social, né? Vi que aqui tem muito psi, né? Vi que eu faço uma discussão muito como é, da psicologia, né? Você está trazendo zumbi, quilombo, e aí não, desculpa, eu sei que é geral, mas assim, eu estou indo mais pela questão que foi apresentada. E aí, assim, eu trago o Paulo Freire, né? Tem o centenário dele, né? E a gente precisa se esperançar. Isso. Mas, assim, eu acho que a gente tem um papel fundamental, né? Seja quem está na academia, né? Eu acho que seja a gente que está na ponta, no meu caso, né? Para estar fazendo um trabalho de base, assim, eu acho que é importante trazer essa reflexão no nosso cotidiano, assim, sobre religião, sobre até futebol, gente. Eu acho interessante ir para as discussões, assim, buscando as mediações, assim. Vou trazer Gramsci, viu? As aproximações sucessivas, né? E a partir disso, como é que a gente pode estar caminhando? Eu acho que é isso, é base, trabalho de base, assim. E, né, tem até música, né? Onde o povo está, isso eu me perdi na música, mas é importante trazer a arte, né? E, né, eu acho que, assim, é cansativo, é desgastante, sofre, né? Sofre, apanha, leva muita lapada nessa vida, mas é esperançar, né? Como diz Paulo Freire, a gente tem que seguir. E obrigada pelo momento, viu? Eu acho que é muito, muito rica essa discussão que foi apresentada aqui. E o bom é a troca, de fato, de aprendizagem. Certo? Tá. É porque a pessoa está no trabalho aí, né? Aí a gente sempre falando alguma coisa. E é isso, viu? Eu vou esperar. Eu acho que eu fiz a inscrição do evento de vocês sobre a RAP. E eu vou aguardar e vou participar. É assim que a gente vai aprendendo e fortalecendo, trazendo novos olhares de outras realidades e ver como é que a gente pode estar trazendo para a nossa, no caso aqui em Maceió. Obrigada. Será que tem mais alguém com vontade de compartilhar, de fazer uma fala? Se vocês quiserem também colocar alguma coisa no chat. Acho que não, né? Então, eu acho que como já são 4h50, acho que a gente pode ir assim, se encaminhando para a finalização. Caso mais ninguém queira trazer. Bárbara vai falar? Então, eu queria trazer uma provocação ainda, talvez para dar uma deixa para a Guerdinha finalizar. Sim. E eu não consigo elaborar. Você suporta uma coisa desorganizada? Uma pessoa que trabalha na atenção psicossocial tem que suportar. Mais do que suportar. Suportar nem sempre é uma palavra boa. É o seguinte, tem a ver com minha luta. Como que a gente pode encontrar canais de interlocução a partir de diversos lugares de fala? Quando eu falei essa coisa de Conceição Evaristo, ela é uma escritora preta, já pegando aí sua deixa, e não negra, né? Tem sempre essa questão dos termos, acho que é um debate importantíssimo. E ela diz que sangra. Eu usei isso aqui, te perguntando se você sangrou, e meio que, quando eu vi, eu também falei que eu li e sangrei. E não é o meu, entende? Assim, apesar de compreender, e acho que isso é muito explícito, né? O seu texto traz também que a gente precisa pôr em debate, em questão, esse aspecto da democracia, o mito da democracia racial no país, e a partir disso questionar a própria criação da categoria raça, que foi um instrumento, né, de controle, de dominação, a miscigenação, essa coisa toda.
Mas houve, né, todo esse processo nesse país. Então, eu reconheço totalmente que a cor da minha pele, apesar de eu saber, inclusive resgatando e conversando com pessoas da minha família, eu sei que corre sangue negro e indígena em mim, entende? A partir de um, enfim, um resgate genealógico, mas isso, a partir da cor da minha pele, que é branca, sabe, ganha outra conotação. Mas a minha questão, acho que é a minha questão de vida mesmo, sabe, Guerdinha? Como que a gente mantém a roda sem se perder no enrijecimento de processos identitários que fechem? Não sei, eu não consigo elaborar mais que isso, porque eu também estou em desmontagem, em processo. Fazer igual Linda Quebrada, desculpa, eu estou me transtornando, e aí fico transtornando tudo também. Não sei. Não sei. Sabe? Não sei, talvez a gente precise, né, enfim, borrar aí, né, esses entendimentos do que é a roda, do que é a identidade, assim. Agora, eu acho que, assim, o primeiro é a gente reconhecer, né, que não é o sangue que fala de raça, não é o sangue que diz, né, o que é, né, vou usar o negro porque faz sentido, né, não é o sangue que diz o que é negro, quem é, né, o sangue não constitui identidade, né, o conceito de raça, ele só faz sentido, né, assim, é uma categoria, né, enfim, etnossemântica, né, enfim, acho que hoje, né, assim, essa coisa da disputa da narrativa, ela é muito marcada, porque o conceito de raça só faz sentido para quem é preto, né? Porque muito provavelmente, né, a gente, né, andando na rua, né, a gente sabe, né, se tiver eu, né, e, enfim, eu e minha irmã, né, eu e minha irmã andando na rua, né, enfim, quem vai ser reconhecida, nomeada, né, vai ser ela, né, não vai ser eu, né, e embora, né, eu me coloque nesse lugar, por exemplo, né, assim, uma mulher, né, parda, né, enfim, em alguns espaços, assim, acho que assim, o lugar de fala, né, porque é um lugar, né, de uma marca identitária, né, enfim, e é isso, o discurso, o discurso não só é emissor, né, o discurso também é endereçamento, emissor e receptor, o discurso também é endereçamento, assim, como para quem que a gente está organizando, né, assim, o lugar de fala só tem sentido a partir né, desse posicionamento, então, assim, quando, né, eu me reconheço, assim, nesse processo histórico também, né, assim, dessa, né, de uma marca, de um lugar, né, enfim, acho que a coisa, né, desse lugar, né, do Afro-Caeté, que para mim faz muito sentido, estando em território alagoano, né, mas que é preciso, sabe, e aí por isso que eu acho que o calendoscópio, né, assim, né, ele ajuda a gente a pensar, porque não tá, né, não tá aí, né? Acho que o lugar de fala, ele é muito mais sobre silêncio do que sobre fala, né? É sobre silenciar diante, né? Diante de uma pele preta, né? Que sofre baculejo, que confunde uma xícara de café com uma arma, que confunde um guarda-chuva com uma arma, que confunde, né? Que confunde uma infância, né? Tá na história do Miguel e da mãe dele, né? Assim, que confunde uma infância, né? Uma infância que pode ser, né? Cuidada e uma infância que pode ser degenerada e pode se autorregular ali, né? Pode descer um elevador sem nenhuma precaução, sem nenhum cuidado, né? Então, assim, eu acho que enquanto profissionais de saúde, eu acho que o lugar de fala é muito, muito sobre isso, né? Assim, produzir esses silenciamentos para que a questão, ela suba, né? Para que a gente saia, né? Desse rio que se produziu, né? Abaixo do lençol aquífero, sei lá, escutei hoje, quer dizer, hoje não, esses dias, o Krenak falando sobre isso, né? Então, assim, a humanidade tem sido tão violenta, né, com as águas, que às vezes os rios se escondem, ele usa essa metáfora. E eu acho que é um pouco isso, né, assim, essa política de extermínio, né, enfim,
que, enfim, o Aquiles vai falar, né, da necropolítica, enfim, eu acho que que o Fanon traz também, né, essa ideia de que o homem, né, o homem negro se olha no espelho, ele não vê outra coisa senão a imagem do homem branco, né? Eu acho que é essa imposição, sabe? Então, assim, se o serviço está estruturado, né, para que a gente patologize, para que a gente psicopatologize, para que a gente, né, assim, pense a negação, né, então, assim, que a gente não pare e pense, sabe? A coisa, o fluxo vai ir, mas a gente precisa agora, né, assim, parar de verdade, assim, parar. Não gosto muito, né, do conceito de verdade, mas, enfim, a gente precisa parar com consistência e dizer assim, ó, quais são os operadores, assim, acho que os CAPs, né, os serviços, a RAPS, precisa olhar com mais cuidado para essas questões, a gente precisa olhar com muito cuidado para essas questões na formação, né, ontem estava dando aula sobre gênero e sexualidade, né, e assim, para mim é muito provocador esse lugar, né, porque é um lugar que ninguém quer escutar, ninguém quer ouvir, ninguém quer falar, assim, tipo, todo mundo já sabe sobre gênero e sexualidade, né? Teoricamente, todo mundo já sabe, que foi um pouco do que eu comecei a falar, né? Talvez eu estava tão nervosa que esse entendimento não chega, né? Então, assim, a gente teoricamente sabe, né, sobre a marca do racismo, a marca do epistemicídio, etc, 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 né? A gente sabe, né? Mas aí a questão e o desafio, por exemplo, da RAPS perceber-se, né, de nós percebermos, né, esses operadores, entender assim, como é que acontece, né? Tá aí a história de Marielle Franco, tá aí a história de Mãe d'Água, tá a história de Mãe Neide, né? Queria ter contado a história de Mãe Neide para vocês, mas, né, outra reunião do Observatório eu conto. Né? Enfim, então, tantas histórias, né, de tantas mulheres, né, que foram, né, apagadas, né, assassinadas em vida, né, ou deixou marcas muito profundas. Tem um texto, inclusive, também da Raquel, que ela conta, né, ela pega vários fragmentos de reportagem, etc., né, e aí ela cita uma pesquisa, ela vai dizer, né, fala de uma mulher que ela diz assim, o Estado mutilou meu filho, me deu um Rivotril, né, e aí a mãe do Vitor, esse texto da Raquel é Cuidado Colonial, é bem bom, vale muito a pena a leitura. E aí eu acho que, assim, um pouco, assim, o que me inquieta é isso, sabe? São os efeitos de algo que, dentro de uma lógica extremamente colonialista, a gente não consegue acionar, né, esse entendimento do quão perverso é. Né? Então, assim, para a gente, acho que é um silêncio estratégico, sabe? Eu acho que é esse silêncio, né, do rio, né? Esse silêncio do rio que está aí, ó. Mas a gente precisa, assim, esse rio precisa, né, aparecer, mas, assim, acho que é um pouco, assim, um pouco nessa direção, assim, a Carla perguntou, né, como é que faz, assim, essa coisa do esperançar, eu mesmo não ando com esperança nenhuma, eu não tenho esperança nenhuma, né, não é possível, assim, eu não consigo, né, ver esperança, né, na nossa história, né, na minha história, né, no meu lugar, né, tô cansada, tô esgotada, né, assim, esse negócio de resistir, eita, que negócio que dá, um negócio que cansa no mundo é você ter que lutar e resistir, não quero mais, né, tô cansada, mas tem lugares de afago, né, enfim, acho que o quilombismo, né, assim, acho que muito mais do que resistir, eu quero aquilombar, né, tem lugares de afago, né, na natureza, na literatura, nesses encontros, né, enfim, num chazinho, né, na mata, enfim, acho que tem muita coisa que a gente pode, né, se aconchegar, né, mas porque a nossa história era muito pequenininha, né, assim, né, eu não tenho esperança na minha história, né, tenho esperança, né, nas histórias que me antecederam, né, como a Conceição vai falar também, né, nossos passos, né, vem de longe, né, tem esperança nisso, mas agora aqui não tem. Acho que é por aí. Eu fico pensando, né, nessa
pergunta que Bárbara traz, que é uma pergunta que ela já trouxe outras vezes, né? Eu fico tentando entender, assim, um pouco do que é que significa esse questionamento. Acho que um dia a gente podia tentar conversar mais mesmo sobre, para a gente poder compartilhar. E aí eu fico tentando entender se acho que a tua questão, né, a tua problematização gira em torno desse receio das coisas se distanciarem e da gente não conseguir dialogar, né? Quando o movimento negro ele traz muito essa perspectiva do aquilombar, né? E vocês que lutem, né? Porque a gente não está mais conseguindo resistir, porque minha vida é resistir o tempo todo, isso é cansativo. E aí eu fico pensando, assim, eu entendo muito essa preocupação, vejo que faz muito sentido, e ao mesmo tempo eu entendo que a gente mesmo, assim, enquanto branquitude, enquanto sociedade, tem muito pouca abertura para esse diálogo. E aí eu vejo muito que uma das respostas, né, assim, que eu consigo pensar sobre esse diálogo é que a gente busque, a gente enquanto branquitude, a gente enquanto movimento social, outros movimentos sociais de outras demandas, de outras pautas, né, das diversidades, como você traz, vários movimentos. Aquilo que a gente pensava muito aqui em torno do Vale, né, em torno do Fórum, vamos articular os movimentos. E aí eu acho que é a gente que precisa fazer isso, né? Eu acho que quando a gente escuta assim, né, é muito impactante, né? Assim, a outra pessoa dizer, vocês que lutem, assim, para mim chega muito realmente, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, enquanto branquitude, falta a gente estudar, falta a gente ler, falta a gente compreender, falta a gente, de fato, construir esses locais de conversação e de diálogo. E aí eu acho que esse espaço é um espaço, né, que a gente vem buscando, né? E aí eu espero que a gente consiga pensar outros espaços, né? Quando a gente pensa na academia, quando a gente pensa na universidade, quando eu penso no CAPES, nos espaços que eu só vejo gente branca enquanto profissional de saúde, enquanto estudante, enquanto acadêmico, enquanto professor. E aí o nosso diálogo está sempre girando em torno ali das mesmas pessoas, das mesmas figuras. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, que está faltando abertura mesmo dos espaços, dos movimentos, está faltando abertura da branquitude, embora agora seja muito... tá na moda, né, ser antirracista. E aí é muito, muito isso, assim, a gente não tem abertura, a gente ainda não consegue estudar sobre o que significa raça para mim, enquanto pessoa branca. Isso que Renata traz é muito provocativo, né? Quando a gente pensa em raça, a gente pensa em pessoa preta. E aí é até interessante, porque eu fiquei pensando nisso, porque quando a gente foi pensar em quem media o espaço, e aí eu fiquei tentando pensar que seria interessante catar as pessoas negras do grupo para poder mediar. E aí, quando eu, né, disse, não, pode ser. E aí depois eu fiquei pensando, poxa, mas por quê, né? Por que quando penso na categoria raça, vem logo de cara, né, a raça negra? Porque eu, enquanto pessoa branca, também não estou discutindo os meus processos de branquitude, como é que isso impacta na subjetividade, e os meus privilégios e as minhas questões. E aí eu penso muito que falta isso, sabe? Assim, uma das respostas, e acho que o que precisa é a gente parar de ficar discutindo racismo. Eu acho que a galera tá cansada de discutir racismo e quer se cuidar, né? E quer pensar processos de se aquilombar para se cuidar, para cuidar dos seus. E aí uma coisa muito, assim, impactante, assim, pode parecer a maior bobagem, né, assim, mas num texto do Nobles, um autor negro, né, ele traz uma provocação, falando ali, contando um pouco sobre saúde mental e psicologia africana. Ele vai fazer uma provocação de trazer, né, que a gente sempre pensa que o ponto principal para falar de raça, para falar de população preta, é sobre racismo. E aí isso fica girando muito, e só racismo, e todo mundo fala de racismo. E aí ele vem trazendo, né, que o que mais impacta para a população é o embranquecimento, e que o que gera, muitas vezes, a perspectiva lá, né, a perspectiva traz a perspectiva de patologização, de adoecimento, é quando as pessoas elas querem se embranquecem, isso que Renata traz muito, né? O homem negro, quando se vê, ele enxerga no espelho o homem branco. E aí, assim, para mim, aquilo virou uma chave para pensar os processos, para pensar a psicologia, para entender
os serviços de saúde, e pensar que o foco não era discutir sobre racismo, mas o foco era discutir, né, em quem aquela pessoa é e o retorno mesmo de se encontrar com a sua ancestralidade, com as suas raízes, se compreender enquanto pessoa preta. Enfim, é muita coisa. Eu acho que essa é uma temática que perpassa. E aí a gente podia ficar aqui muitas horas falando sobre muitas coisas, porque é muita coisa mesmo que vai atravessando. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de ter outros encontros, né? De ter outros espaços para poder continuar aí conversando sobre. No Observatório a gente tem, né, investido nessas questões, em discutir, em problematizar e pensar, né, um pouco sobre essas questões. Acho que a gente também pode, né, estar tentando ler sobre branquitude, né, em algum outro momento, que é algo que ainda não chegou no Observatório, mas eu acho que é muito importante. E aí acho que agradecer, né, em nome do grupo, falo em nome do coletivo, né, do Observatório. Você faz parte do Observatório também, né, Renata? Mas como convidada agora, eu né, faço as honras aí de agradecer a tua disponibilidade, a tua presença e falar dessa alegria mesmo, né, de poder te ouvir. Já fazia um tempo que a gente também não se encontrava, então é de uma alegria mesmo esse encontro. E aí eu espero que a gente consiga novas conexões, né, continuar com novas conexões. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, assim, também estava querendo, né, assim, compartilhar um pouco dessa andança, né, e, enfim, das coisas que pude aprender aí, né, com vocês, enfim, estando no serviço, né, das coisas que ainda estão por maturar e por curar, né, nesse processo, né, de escrita que é tão difícil, é difícil. Mas eu agradeço mais, assim, para mim é sempre muito bom, assim, é uma coisa... gosto muito de conversar, acho que a gente se aquece, se alimenta, se retroalimenta, né, nesses espaços, né, talvez, né, esse sentido de resistência que a Carla traz, né, enfim, a pensar também, borrando um pouco, né, enfim, esse lugar, né, de uma resistência, né, que não seja, mas assim, uma resistência, né, mais leve, mais afetiva, né, trazer afeto por meio dessas histórias todas, né, que foi tirado, foi nos tomado, né, o direito, né, de falar a partir dos nossos lugares, de posicionar a partir dos nossos lugares. E é isso, agradeço muito. Espero que o próximo semestre consiga voltar, porque realmente, assim, o segundo semestre é mais complicado aqui, né, às sextas à tarde, mas aí, semestre que vem, estou planejando voltar, né, voltar com algumas outras parcerias um pouco mais escritas, né, enfim, a possibilidade da parceria com a Liga, não sei se Bárbara, enfim, já ventilou aí essas possibilidades, mas assim, conversamos muito rapidamente, porque a gente também está aqui, né, tentando construir uma liga de saúde mental, aliás, uma liga de psicologia social, né, e aí trazendo a temática da saúde mental para pensar, e, enfim, a ideia é que a gente agora amplie um pouco aí essas conversações, para que em breve, sei lá, esteja por aí para a gente tomar uma cerveja gelada no Bodódromo. Mas, enfim, eu que agradeço a vocês por essa conversa generosa, assim, é isso, é o que eu falei no início, assim, eu morro de vergonha, assim, parece que não sou, mas sou muitíssimo, né, sou muito tímida para falar nesses espaços e morro de vergonha, mas depois, com o tempo, eu vou me sentindo em casa, aí as coisas vão, né, se ajeitando aqui, mas enfim, mas é sempre bom, eu gosto muito, acho que, como diz o Peter Spink lá, né, quando a gente conversa, a gente aciona o universo, né, das outras pessoas, e acho que é isso. Foi muito bom. E agradecer.